Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre os princípios que orientam a mediação, os princípios basilares, fundamentais. E compreender esses princípios é realmente primordial, fundamental, porque eles não são apenas ideias abstratas, vão estabelecer limites, né? Eles estabelecem deveres, parâmetros para a atuação do mediador e, claro, para o próprio desenvolvimento da mediação. E a mediação civil brasileira, ela possui três grandes marcos normativos, que é a resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 125, o Código do Processo Civil e, claro, a própria Lei de Mediação. E esses três diplomas, eles apresentam conjuntos de princípios que possuem vários pontos de aproximação. Claro que, embora não sejam exatamente iguais. E aí, entre os princípios que aparecem nesse sistema, né, a gente pode encontrar imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, decisão informada, informalidade, princípios também como isonomia, boa-fé, busca do consenso, competência, independência, empoderamento, validação. Mas para a gente entender verdadeiramente esses princípios, a gente precisa sair da definição deles e pensar naquilo que eles significam, que eles vão importar dentro de uma sessão de mediação. E aí comecemos então pela imparcialidade. O mediador precisa permanecer imparcial durante todo o procedimento de mediação. Isso significa que ele não pode jamais favorecer uma parte em detrimento da outra. E aqui a gente vê uma diferença importante entre imparcialidade e indiferença. Ser imparcial não é ser indiferente. Não significa ignorar o que está acontecendo. Então o mediador ele precisa estar atento à dinâmica da sessão, precisa perceber desequilíbrios, precisa organizar a comunicação e intervir quando necessário. Só que essa intervenção ela não pode ser utilizada para defender uma das partes. Então, assim, imagine bem uma mediação familiar, por exemplo, em que um dos genitores ele possui uma maior facilidade de comunicação, enquanto o outro apresenta mais dificuldade em se expressar, em falar o que sente, o que precisa. E aí o mediador, nesse contexto, ele não pode simplesmente permitir que aquele que fala melhor domine toda a sessão. É muito comum isso acontecer. O mediador precisa garantir condições adequadas para que para que ambos tenham oportunidade de participar. E isso nos leva a outro princípio, que é a isonomia, em que as partes elas precisam ter condições de participação equilibradas dentro da mediação. Não significa que elas sejam iguais em todos os aspectos da vida, porque não são. Significa que o procedimento ele precisa assegurar que ambas as partes tenham oportunidade efetiva de participar, de compreender o que está acontecendo, de manifestar a sua vontade. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de compreensão diante de outra que possui muito mais conhecimento técnico, ou, enfim, o mediador ele precisa cuidar para que a diferença de conhecimento não acabe transformando a mediação em uma situação em que uma parte simplesmente aceita aquilo que a outra determina, simplesmente porque a outra tem um maior conhecimento técnico, como eu disse. E aqui a gente também entra em outro princípio fundamental, que é a autonomia da vontade. A mediação, ela só faz sentido quando as partes possuem liberdade para decidir. Então o mediador ele não pode obrigar ninguém a aceitar determinada proposta. Ele jamais vai poder dizer, olha, essa é a melhor solução, vocês precisam aceitar. Isso é uma postura que seria totalmente incompatível com a lógica da mediação. Porque na mediação a decisão pertence a quem? Pertence às partes. Então é as partes que podem aceitar, é as partes que podem rejeitar, é elas que podem modificar uma proposta, que podem apresentar outra proposta. E em determinadas situações, elas podem simplesmente não chegar a um acordo, é um direito delas. E isso é importante porque o objetivo da mediação não é produzir acordo a qualquer custo. Já disse isso nas outras aulas, o acordo ele precisa resultar de uma decisão livre, consciente. E essa consciência, essa autonomia, ela está também diretamente relacionada ao princípio da decisão informada. Para que uma pessoa possa decidir livremente, ela precisa compreender aquilo que está decidindo. Então não existe verdadeira autonomia quando alguém aceita uma proposta sem entender suas consequências. Então imagine uma pessoa que concorda com determinada obrigação porque ela não compreendeu exatamente o que está sendo estabelecido.
Formalmente, pode existir um acordo, assinaram, tem um acordo, mas podemos questionar se houve de fato uma decisão consciente. Então, por isso, as partes precisam ter informações suficientes para compreender as opções que naquela mesa estão sendo discutidas. E isso não significa transformar o mediador em advogado de nenhuma das partes, porque o mediador ele não presta assessoria jurídica individual, jamais. Quando houver necessidade de orientação jurídica, a parte deve ter acesso ao profissional adequado para compreender seus direitos e, claro, as consequências jurídicas de determinada decisão que elas possam vir a tomar. O papel do mediador é garantir que o processo de decisão seja consciente, seja informado. Outro princípio essencial é o princípio da confidencialidade, que diz que aquilo que é tratado dentro da mediação possui proteção específica de confidencialidade, de sigilo, claro que dentro dos limites estabelecidos pela legislação. E por que isso é tão importante? Porque as pessoas precisam sentir que existe um espaço seguro para elas falarem, para elas se expressarem. Imagine uma pessoa que possui receio de apresentar determinada informação, né? Muitas vezes uma informação relevantíssima, porque ela acredita que aquilo poderá posteriormente ser usado contra ela. Provavelmente ela será muito mais cautelosa, pode esconder informações importantes, pode vir a evitar determinados assuntos, né? E isso prejudica o diálogo. A confidencialidade, portanto, ela contribui para criar um ambiente no qual as pessoas podem se expressar com mais liberdade, com maior liberdade. E é importante lembrar que confidencialidade não significa que absolutamente tudo possa ser mantido em segredo, em qualquer circunstância, porque existem limites legais e situações excepcionais previstas no nosso ordenamento jurídico que excetuam isso. Outro princípio importante é a oralidade. A mediação ela privilegia a comunicação direta entre as pessoas. E isso é muito diferente da lógica exclusivamente documental. É muito importante falar sobre isso. Porque no processo judicial, nós estamos acostumados com o quê? Com petição, com documento, manifestação, decisão escrita. Na mediação, a palavra ocupa um papel central. A pessoa não é apenas aquilo que está escrito na petição. Então ela pode explicar, ela pode contextualizar, ela pode esclarecer, pode dizer aquilo que talvez nunca tenha conseguido colocar no papel. E essa comunicação direta pode revelar aspectos do conflito que não aparecem nos documentos processuais e talvez jamais pudessem aparecer. Então, por isso, a oralidade ela está diretamente relacionada à própria essência da mediação. Outro princípio é a informalidade. Isso não significa desleixo, esculhambo, né? Não significa ausência de regras. É um ponto muito importante. Uma mediação ela não é uma conversa completamente desorganizada. Ou seja, existe procedimento, existem princípios, existem limites, existe atuação técnica. Mas a mediação ela não precisa reproduzir necessariamente o formalismo característico de uma audiência tradicional. A ideia é criar um ambiente que favoreça a comunicação. Então, por isso, a linguagem utilizada pelo mediador precisa ser acessível, né? Muitas vezes sem juridiquês. Às vezes tentar falar de igual para igual. Isso é muito bacana. Ele não pode transformar a mediação na sessão em uma demonstração de conhecimento jurídico, porque nós não estamos ali para impressionar as partes com expressões técnicas, com intelecto, enfim. Nós estamos ali para facilitar a comunicação entre elas. Outro princípio importante é a busca do consenso. A mediação ela trabalha com a possibilidade de construção consensual da solução. Mas aí a gente precisa entender corretamente essa ideia. Porque, assim, buscar o consenso não significa forçar o consenso. O mediador ele deve criar condições para que as partes possam chegar a uma solução consensual, mas jamais vai poder obrigar elas a concordar. Então, se uma pessoa ela não aceita determinada proposta, o papel do mediador não é pressioná-la até que ela aceite. É compreender por que aquela proposta não funciona e verificar se existem outras possibilidades. E aqui a gente retoma algo que discutimos na aula anterior.
que é que quando a gente consegue sair das posições e compreender os interesses, as necessidades, a gente aumenta a possibilidade de encontrar soluções consensuais. A busca do consenso, portanto, está diretamente ligada, relacionada à autonomia das partes. Outro princípio importante é o princípio da boa-fé. As partes precisam compreender que participar do procedimento tem que ser feito de forma leal, de forma ética. A mediação ela não deve ser utilizada como um instrumento de manipulação, de fraude ou uma criação artificial de situações. A boa-fé exige uma postura assim, minimamente colaborativa. Óbvio que isso não significa que as partes precisem confiar uma na outra, mas também não significa que elas precisem concordar uma com a outra. Significa o quê? Que elas devem participar do procedimento com respeito às regras e à própria finalidade da mediação. Agora a gente precisa falar de dois princípios que aparecem na resolução 125, na resolução 125 do CNJ, e que são assim especialmente interessantes, que seriam os princípios do empoderamento e da validação. Empoderamento. Empoderar significa permitir que as partes recuperem a capacidade de participar ativamente da solução do próprio conflito. Num processo adicional jurídico, muitas vezes as pessoas entregam os problemas delas para os profissionais do direito, para um advogado. Então o advogado, o que ele faz? Ele apresenta a tese lá na petição inicial, o juiz decide, e a parte simplesmente recebe o resultado na sentença. Na mediação, a lógica vai ser diferente. As pessoas são chamadas a participar, elas precisam falar, precisam ouvir, precisam avaliar alternativas, precisam decidir, e isso fortalece a autonomia. Já a validação, ela está relacionada à possibilidade de reconhecer a perspectiva do outro. E atenção, validar, mais uma vez, não significa concordar. Se uma pessoa diz, eu fiquei profundamente frustrado com aquilo que aconteceu, validar não significa dizer, você está certo. Significa reconhecer que aquela pessoa possui uma experiência, uma percepção diferente, uns sentimentos que são relacionados ao conflito. Então o mediador ele pode reconhecer essa dimensão sem tomar partido. E essa capacidade é extremamente importante porque muitas vezes uma pessoa está tão preocupada em provar que está certa que sequer consegue ouvir o que o outro está dizendo. Então quando existe espaço para que cada um se sinta ouvido, a comunicação pode começar a mudar. E nós também precisamos falar sobre a independência, a independência do mediador. O mediador precisa ser independente. Ele precisa ter liberdade para exercer sua função sem sofrer interferências que podem ser vistas como indevidas. Ele não está subordinado aos interesses de uma das partes. Então, assim, isso é especialmente importante quando a gente pensa na mediação realizada dentro do próprio sistema de justiça, dentro do Poder Judiciário. O mediador ele precisa preservar a sua função e os seus próprios limites. Outro princípio mencionado é a competência. Não basta querer ser mediador. A atuação exige competência, exige preparação adequada. O mediador ele precisa compreender técnicas de comunicação, precisa compreender a dinâmica dos conflitos, os princípios da mediação, os limites da atuação dele. E isso nos leva a uma ideia muito importante de que mediação ela não é simplesmente colocar duas pessoas numa sala, numa mesa redonda, com uma espadinha de São Jorge lá na frente, entre elas e pedir que conversem. Existe técnica, existe método, existe responsabilidade e existe uma série de princípios que precisam orientar cada intervenção realizada pelo mediador. Por isso que quando a gente fala em princípio de mediação, não estamos falando de uma lista que precisa ser simplesmente decorada. Nós precisamos compreender a função prática de cada um deles. A imparcialidade, ela protege a neutralidade da atuação do mediador. A isonomia, ela busca assegurar uma participação equilibrada. A autonomia garante que as decisões pertençam às partes. A confidencialidade cria um ambiente de confiança para a comunicação. Oralidade favorece o diálogo direto. Informalidade
permite um procedimento menos rígido e mais adequado à comunicação. Decisão informada garante que as pessoas compreendam aquilo que elas estão efetivamente decidindo. E busca do consenso orienta o procedimento para a construção conjunta de soluções. Boa-fé exige uma participação leal, ética. Empoderamento devolve às partes o protagonismo sobre o conflito. E a validação permanece como aquilo que se permite o reconhecimento de perspectivas envolvidas sem que o mediador precise tomar partido. E aí existe um ponto muito importante, que esses princípios, eles nunca vão funcionar isoladamente. Eles se relacionam. A autonomia depende da informação. A informação depende da comunicação adequada. A comunicação adequada, ela depende de um ambiente de segurança. E esse ambiente de segurança depende, entre muitas outras coisas, da confidencialidade, da imparcialidade, da atuação adequada, da competência do mediador. Por isso que a gente pode pensar nos princípios como uma estrutura que sustenta a próxima mediação. Então, se um desses princípios é gravemente comprometido, às vezes todo esse sistema, todo o procedimento pode ser afetado. Então, imagine uma mediação em que o mediador claramente favorece uma das partes. Claro, a imparcialidade desapareceu. E junto com ela, ruiu, acabou a confiança no procedimento. Então, assim, ou imagine uma mediação em que uma pessoa não compreende aquilo que está aceitando. Ou seja, a autonomia está comprometida. Imagine uma mediação em que as pessoas acreditam que tudo o que disserem vai ser utilizado contra elas posteriormente. A comunicação provavelmente será completamente prejudicada. Ou imagine uma mediação em que um terceiro, o mediador, ele pressiona uma pessoa para aceitar determinado acordo. A autonomia deixou de existir. E é justamente por isso que os princípios, eles sempre vão possuir um conteúdo prático. Eles não são apenas valores bonitos colocados no início de uma norma, num rol, assim. Eles determinam como a mediação deve ser conduzida. E talvez essa seja a principal mensagem dessa aula. Ser mediador não significa simplesmente conduzir uma conversa. Significa que você vai criar e preservar as condições necessárias para que aquela conversa possa produzir um resultado legítimo. Então o mediador ele precisa saber quando falar, precisa saber quando perguntar, precisa saber quando deve permanecer em silêncio, precisa saber quando uma proposta está sendo construída livremente e quando alguém está simplesmente cedendo por pressão. Precisa reconhecer desequilíbrios, precisa proteger a autonomia, ele precisa preservar a confidencialidade, ele precisa compreender que o acordo quando existir, ele vai ser resultado de um processo que deve respeitar cada um desses princípios. E no final, uma boa mediação não é aquela em que o mediador conseguiu convencer as partes. É aquela em que as partes conseguiram decidir por si mesmas, de maneira livre, transformativa, consciente e informada, dentro de um ambiente conduzido de acordo com todos esses princípios que a gente falou, que estruturam a mediação. E é justamente isso que transforma a mediação em um método técnico de tratamento de conflitos, e não simplesmente em uma conversa entre duas pessoas. Até mais.